Bom, para esse mês de fevereiro, nós preparamos um seminário sobre família, um pequeno seminário, onde nós falaremos sobre 4 temas que já estão no multimídia, para que os irmãos vejam qual é o nosso cronograma desse mês. Então hoje nós estaremos falando do papel do marido e da esposa no casamento. Domingo que vem, dia 9, o nosso tema é Vencendo os Desafios do Mundo Moderno na Família. No dia 16/2, Trabalho, Ministério e Família, como equilibrar as prioridades. Fechando no dia 23/2 com o tema Divórcio e Restauração, o que a Bíblia ensina. Tá? Então, logicamente, nós não esgotaremos, um tema sobre família, mas falaremos sobre 4 importantes temas, podemos assim dizer, para a vida da família, sobretudo conjugal, a parte do casamento. Então fica aqui mais uma vez o convite para que você esteja não apenas hoje, mas também nos próximos domingos, divulgando esse material e convidando pessoas para estarem aqui conosco. Outra coisa, o nosso conteúdo ele acaba sendo um conteúdo grande. E nesses momentos de estudo, o nosso tempo ele fica ainda mais corrido. Então, eu não vou abrir toda hora para que os irmãos possam em algum momento perguntar ou fazer algum comentário. Mas eu prometo que no final eu abro um momento para isso ou em algum momento do estudo. Então, se eu estiver ministrando sobre algum tema, você ficar com alguma dúvida ou você lembrar de algo que você queira falar que venha contribuir com isso, você faz uma anotação, anota no teu celular ou grava, para quando nós compartilharmos esse momento, você poder fazer a sua fala, porque não poderemos abrir tantos momentos para isso. Vamos orar, irmãos, nesse momento? Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este dia, por esse retorno. Eu quero agradecer ao Senhor pelo tempo de descanso que o Senhor nos proporcionou. E nesse momento, de uma forma muito especial, eu quero orar ao Senhor e pedir uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Esse é o nosso tema para esse mês. Nós estaremos aqui ministrando sobre família, olhando para a sua palavra e buscando aprender nela, num mundo e num cenário tão difícil como nós vivemos, o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor deseja para nós enquanto família. Que haja da nossa parte uma humildade em aprendermos e, sobretudo, nos sujeitarmos àquilo que é plano e propósito do Senhor para a nossa vida. Ilumine nossas mentes, que nossos corações estejam sensíveis e quebrantados para o agir do Teu Espírito Santo, e que esse seja um mês de crescimento para as famílias desta igreja e todas aquelas que terão acesso a esse material, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que falar sobre o papel do marido e da esposa no casamento, porque esse é dos grandes conflitos hoje na nossa sociedade, que trabalha em função da cultura, da mídia, de tantas outras coisas, para desvirtuar os padrões da família em relação à luz da Bíblia. Então, o papel do marido e da esposa é uma das áreas da família que mais tem sido distorcida à luz da nossa sociedade, da nossa cultura. Não é, e fica claro isso, não é plano da nossa sociedade. Quando dizemos isso, sabemos que estamos numa batalha espiritual. Então não é plano do reino das trevas que existam casamentos onde cada um entenda e se submeta ao seu papel, porque há uma distorção muito forte em relação a isso. E uma vez que há uma distorção e que muitas vezes esse desvio nos alcança a nossa igreja, entram na nossa casa, entram nas relações conjugais, torna-se relevante a igreja, que tem como papel ensinar a palavra de Deus, falar sobre esse tema. Então o nosso cronograma para esse estudo de hoje será em 5 partes, tá? Nós teremos 5 blocos aqui a serem abordados.
o que torna difícil, como eu falei, o compartilhamento tão frequente por conta do nosso cronograma. No nosso primeiro bloco, nós vamos falar sobre a instituição do casamento. Nós vamos relembrar aqui, fundamentar na Bíblia, que o casamento ele não é um projeto humano, mas ele é um projeto de Deus. Então nós falaremos sobre isso, pegaremos o casamento desde o início, a instituição do casamento por Deus, e fundamentaremos isso. Depois nós já entraremos na parte da origem dos papéis, de onde vem, né? Hoje, por exemplo, a gente vai falar do papel do marido e da esposa. É muito comum qualquer pastor ou qualquer pessoa que esteja ministrando vá lá no Novo Testamento, vá lá nas cartas de Paulo. Mas onde está a origem disso? Antes de Paulo ou de Pedro, por exemplo, falarem sobre os papéis do marido, da mulher, qual é a origem disso? Então a gente vai lá mesmo até antes da queda, para a gente ver que Deus não apenas institui o casamento, mas há na instituição de Deus no casamento uma definição de papéis que vem desde a origem da criação e da instituição do casamento. Depois nós veremos, irmãos, com a queda e com a evolução, né, de tudo aquilo que nós temos no Antigo Testamento, nós vamos ver como se deu essa transição e essa evolução, sobretudo nas distorções, né? O que a queda contribuiu para distorcer o plano original do papel do marido e da esposa, como isso chega até a nova aliança, como isso chega até Cristo. E aí nós veremos, uma vez que chegou até Cristo, qual é o papel do marido e da esposa agora, à luz da nova aliança. Porque é interessante entender isso, irmãos. A antiga aliança, ela não muda só a liturgia da época judaica para a época cristã. A nova aliança, ela não apenas acaba com o sumo sacerdote humano, ela não apenas acaba com o templo físico, ela não apenas diz que agora a lei não está mais escrita em tábuas, precisa estar no coração. A nova aliança dá um novo significado também para a família e também para o casamento. E aí nós veremos isso. E concluiremos com o risco e a consequência de hoje em dia, os casais ou as famílias que não vivem no cumprimento desses papéis. Então, nessas 5 partes se dará o nosso estudo e o nosso bate-papo de hoje. Então, começando, irmãos, com a instituição do casamento, é importante que não haja nenhuma dúvida e que a gente reforce isso, que o casamento ele não é um projeto humano. Todas as vezes que a gente fala de família, a gente fala de casamento, a gente fala como um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, creio que traz 2 responsabilidades e 2 verdades muito fortes para nós. A primeira é que eu tenho que tratá-la com uma seriedade muito grande, porque não estou falando de algo criado pelos homens, estou falando de algo criado pelo próprio Deus. Segundo, é a consciência da batalha espiritual que isso vai existir. Então, o casamento e a família, ele não recebe um ataque espiritual tão grande como nós vemos hoje, por acaso. Ele recebe porque ele é um projeto de Deus. Então, tem duas situações aqui que já ficam muito fortes para nós. A primeira é a forma que eu tenho que tratar o casamento. A primeira é como que deve ser o meu olhar para a família, uma vez que ele é um projeto criado por Deus, eu não tenho dúvida disso. Então, se a Bíblia me ensina a respeito do casamento, e me ensina que o casamento é um projeto criado por Deus, todas as vezes que eu for olhar para o casamento, enquanto cristão, enquanto alguém que foi alcançado por Cristo, lavado e redimido pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, eu preciso olhar para o casamento com um discernimento espiritual. Por quê? Porque ele é um projeto criado por Deus. E se ele é um projeto criado por Deus, isso por si só justifica os ataques que ele recebe. Por que a família é tão bombardeada, não apenas hoje, mas em todo o decorrer da história? Por que lá no Antigo Testamento, após a queda, por exemplo, nós vamos ver hoje, há distorções do plano original de Deus em relação ao casamento?
Porque isso ocorre em função da batalha espiritual que acontece em relação a ele. Por que nessa era cristã, já de 2000 anos de existência, o casamento ele foi e ele continua sendo um alvo do reino das trevas, a família continua sendo um alvo do reino das trevas, porque ele é um projeto criado por Deus. Gênesis 2:18 diz: então disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente vai ler lá o livro do Gênesis, a gente lê, e você sabe muito bem disso, que tudo que Deus criou havia sido bom. Tudo que Deus criou havia sido bom. Mas embora ele tenha criado tudo e tudo tenha sido bom, ele decide intervir em relação à companhia do homem. E ele então traz uma parceira para o casamento do homem. E aí, irmãos, nós vamos ver nessa parte da instituição do casamento, que o casamento ele não apenas é instituído por Deus, mas ele é instituído com alguns propósitos, que também está aqui no texto bíblico. Por exemplo, o propósito da monogamia. Então, acompanhando aí o multimídia, Deus não criou várias mulheres para Adão. Mas pastor, a gente vê isso no Antigo Testamento, mas isso após a queda e após uma distorção do plano original de Deus. Senão você vai ler lá o Antigo Testamento e você vai erradamente pensar que você está lendo algo ali que foi plano de Deus. Não, a poligamia, por exemplo, ela nunca foi plano de Deus. A poligamia é uma consequência cultural judaica que nós encontramos na Bíblia por conta da queda. Agora, quando a gente vai antes da queda, a gente não vê a poligamia. Deus, na hora de criar a mulher para Adão, ele não cria duas mulheres, ele cria uma só. Deus não cria várias mulheres para Adão, Deus cria uma só. Então, o que nós temos ali pós-queda já é efeito da natureza pecaminosa. Então, se a gente está olhando aqui para a origem, na origem o casamento é monogâmico. O casamento é feito entre um homem e uma mulher. São princípios básicos, mas que à luz de hoje torna-se relevante falarmos. O casamento, olhando a origem, ele é heterossexual. O casamento ele é heterossexual, desde a sua origem. Deus cria o homem e cria a mulher. Então, o princípio e o propósito básico do casamento é a heterossexualidade. O casamento também, quando a gente olha para a origem dele, ele é indissolúvel. Ele tem um princípio de indissolubilidade. Por quê? Porque Deus não trata o casamento como um contrato. Deus trata o casamento como um pacto. Deus trata o casamento como uma aliança. Deus não cria Eva para Adão e dá para eles dois um tempo de validade, dizendo que eles ficariam tanto tempo juntos e depois não estariam mais. Então, o casamento na sua origem, ele também traz o princípio de indissolubilidade. E para completar aqui, ele traz o princípio da unidade. Por que da unidade, irmãos? Por que da unidade? Porque Deus não faz Eva, embora pudesse fazer desta forma, independente de Adão. Deus faz Eva a partir de Adão. Então isso traz o princípio do quê? O princípio da unidade. Então a gente está olhando aqui para a origem do casamento, a gente está olhando aqui para um período antes da queda, para a origem da criação, para a instituição do casamento, e a gente tem 4 princípios aqui que à luz de hoje já são totalmente desvirtuados. Repito, monogamia, heterossexualidade, indissolubilidade e unidade. Então esses princípios estão aqui. Além disso, repito, olhando ainda para a origem, nós temos alguns planos, alguns propósitos, continuo falando sobre isso, de Deus para o casamento. O primeiro dele, companheirismo e auxílio. O casamento ele não é criado por Deus simplesmente para que
Adão tivesse uma companhia. O casamento, além dos 4 pilares que nós falamos aqui, ele é criado para companheirismo e auxílio. Como assim? De que forma? De forma mútua. Um completaria o outro. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei para ele uma ajudadora. Aqui, repito, embora Deus tenha visto que era tudo bom, ele decide criar alguém para Adão, trazendo para nós a ideia de que por mais que Adão tivesse tarefas e propósitos a cumprir, ele não cumpriria plenamente sozinho. Então, o casamento ele é criado com o propósito do companheirismo e do auxílio. Qual o outro propósito, irmãos, quando a gente olha para o casamento na origem? Multiplicação e continuidade da humanidade. Porque também é para isso que o casamento é feito. Ok? E nós vamos ver a continuidade da humanidade por conta do casamento. Outra coisa que às vezes a gente pensa que está muito ou unicamente na nova aliança, e a gente também consegue perceber na antiga aliança, é o reflexo da relação entre Deus e o seu povo. É lógico que isso aqui, de forma plena, acontece na nova aliança. Na nova aliança, o casamento representa o quê, irmãos? A relação de Cristo e a igreja. Isso está muito evidente na nova aliança, é uma das coisas que nós vamos falar aqui. Quando chegarmos nesta parte, o papel do marido, à luz da nova aliança, nós chegaremos lá, ele é baseado em quê? Na forma como Jesus trata a igreja. E o papel da mulher na nova aliança é baseado em quê? Em como a igreja deve se comportar em relação a Jesus. Então há um reflexo evidente da relação entre Jesus e a igreja no casamento da nova aliança. Agora, há um reflexo da relação entre Deus e o seu povo no casamento na antiga aliança. É como se isso já fosse dar sinais. Por exemplo, quando Deus usa o profeta Oséias para falar da relação de desobediência e adultério espiritual, que é assim que é chamado no livro do profeta, Deus usa a metáfora do casamento. Então, há um reflexo também na origem do casamento na relação entre Deus e o seu povo. E um outro propósito é a santificação e o crescimento espiritual. Hoje em dia, a gente até costuma dizer, né? Fulano amadurece depois que casa. Casamento, ele sobretudo traz o quê? Maturidade. Ou deveria trazer, mas parte de um princípio que casamento traz maturidade. Então, esse também é um dos propósitos aqui do casamento. Então, irmãos, para que isso fique bem claro aqui, já temos aqui pontos suficientes para a gente. Poderíamos ficar só discutindo isso daqui, embora temos muitos conteúdos ainda para falar. Então entenda, olhando para o casamento à luz da origem, ele é monogâmico, heterossexual, indissolúvel e é marcado por unidade. Ele tem como propósito companheirismo e auxílio, multiplicação e continuidade da humanidade, reflexo da relação entre Deus e o seu povo, santificação e um crescimento espiritual. Então, o casamento instituído por Deus, ele não é um contrato, é uma aliança. O casamento instituído por Deus, ele não é um contrato. A sociedade pode tratar o casamento como um contrato, mas à luz das Escrituras, o casamento não é um contrato. E todas as vezes que a gente olha para o Antigo Testamento, irmãos, a palavra aliança, pacto, ela traz um conceito sagrado. A palavra aliança e pacto, ela traz um conceito sagrado. Aonde está a palavra aliança, além do casamento? Está na relação que Deus começa com Abraão. Correto? Vamos lá, um princípio básico aqui. O Antigo Testamento, irmãos, ele aponta para o Novo. Correto? Quando chega no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente tem algo evoluído. Algo maior, né? E
quando Jesus, por exemplo, está celebrando a ceia com seus discípulos, e ele pega o vinho, o que ele diz? Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Então Jesus usa a palavra aliança. E essa nova aliança é uma nova aliança em relação àquela antiga, né, que Deus começa em Abraão. E aí, completando a linha de raciocínio, nós somos descendentes hoje desta aliança por fé e não por sangue. Então o casamento, ele é tratado na Escritura como aliança. Então nessa aliança tem 3 elementos fundamentais: deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. Fale após mim: deixar, unir-se e tornar uma só carne. Então o casamento, para ele acontecer, para essa aliança, né, ser considerada, a primeira coisa é deixar. E o que a gente deixa? A gente deixa a casa dos pais, a gente deixa mais o que? A dependência emocional em relação aos pais, porque o casamento ele pede isso, essa aliança pede isso. Por que a gente precisa tratar a dependência emocional não resolvida? Porque biblicamente isso tem que acontecer. Quem casa precisa se desprender da dependência emocional de pai e mãe. Quem casa precisa deixar pai e mãe, não é abandonar, mas é deixar. Então deixar é o primeiro ponto da aliança. O segundo é unir-se. E o terceiro é tornar-se uma só carne. Então quando o homem e a mulher deixam, se unem e tornam-se uma só carne, aqui há uma aliança. E essa aliança, ela não é um contrato, e a aliança na Bíblia traz o conceito de sagrado. Então, o bloco 1, para introduzir o nosso assunto, ele é importante entendermos isso. Então, aqui está a origem do casamento. Repito, criado por Deus, não é um projeto humano, monogâmico, heterossexual, indissolúvel e unidade, para que tenha companheirismo e cooperação, para que tenha multiplicação e continuidade da humanidade, para que tenha reflexo da relação entre Deus e o seu povo, para que tenha santificação e crescimento espiritual. Então há uma aliança. Então essa é a origem do casamento. Só que uma vez instituído o casamento, ele é criado com papéis. Há um princípio básico na criação. Qual é o princípio básico da criação? Que toda a criação é criada à imagem e semelhança de Deus. Quem é criado à imagem e semelhança de Deus? Quem é criado à imagem e semelhança de Deus? O homem ou a mulher? Hein? Os dois. Os dois. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Se ambos são criados à imagem e semelhança de Deus, não há o quê? Não há superioridade. Não há uma obra mais trabalhada ou melhor do que o outro. Alguns gostam de dizer que a mulher é a evolução do homem, né? O pessoal fica brincando. Deus fez o homem e evoluiu, foi lá e fez a mulher. A mulher gosta de dizer isso. Mas biblicamente isso não existe. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Correto? Vocês estão rindo por quê? Hã? Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Então não há superioridade em relação a isso. Agora o que muda? O que muda no plano original de Deus? Os papéis. Então papéis são uma coisa, superioridade ou diferença é outra. Então quando Deus institui o casamento, Ele institui papéis. Então a gente isso é importante entendermos isso. Não está lá só em Efésios. Não está só lá na nova aliança dita por Paulo. Não está só lá dito por Pedro. Não, gente, tem papéis do casamento instituído antes da queda. Que se
equiparam aos da nova aliança. Embora a gente vai dizer aqui, o nosso papel hoje à luz da nova aliança é um patamar ainda acima do que da antiga. Mas não há papéis definidos, por exemplo, por Paulo e não definidos por Deus. É isso que a gente precisa entender. Não há papéis, por exemplo, que surgiram após a queda com influência da cultura. Não, irmãos. Há papéis estabelecidos por Deus no casamento antes da queda. E é preciso entender isso. Por exemplo, o homem tem liderança estabelecida por Deus antes da queda. O homem precisa trabalhar, tem gente que pensa que é só após a queda, antes da queda. Você sabia disso? O homem tem papel para trabalhar antes da queda. O homem tem papel para proteger a sua casa antes da queda. Então, quando chega agora na nova aliança, e a gente vai ver lá, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a gente vai vendo lá que o marido é o cabeça do lar, a gente vai pensar que isso é uma teologia de Paulo. Não, isso não é uma teologia de Paulo. Isso é algo estabelecido por Deus. Então vamos tentar entender isso um pouco aqui. Acompanha comigo Gênesis 2:7. Depois 2:15, depois 2:18. Vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então nós temos um princípio básico aqui, a gente vai desdobrar mais isso, mas a gente tem um princípio básico aqui, irmãos, antes da queda. Liderança do homem desde o início e auxílio e apoio da mulher desde o início. Isso antes da queda. Vamos tentar entender aqui por quê. Por que o homem teve que trabalhar antes da queda, irmãos? Embora sejam trabalhos com essência diferente. Como é que cuida e cultiva do jardim? Como que é possível cuidar e cultivar do jardim? Para o homem cuidar e cultivar do jardim, ele tinha que fazer o quê? Me responde? Se ele ficasse deitado na rede, ele ia cuidar e cultivar do jardim? Não. Não. É lógico que quando a gente vai falar do trabalho após a queda, a gente está falando de um trabalho onde a terra foi amaldiçoada. Ela produziria ervas daninhas, o trabalho dele seria um esforço muito grande. Então a gente está falando numa forma de trabalhar diferente. Agora, o homem precisa prover, ele precisa se esforçar pela sua casa desde antes da queda. O homem, ele tinha a responsabilidade de cuidar. Quem cuida, protege. Então o homem, ele tem papéis definidos por Deus que vão se assemelhar aos da nova aliança antes da queda. Então o papel do marido, não apenas para os dias de hoje, desde a instituição do casamento, é liderança, provisão e proteção. Desde antes da queda. O que a gente vai ver que a queda faz é distorcer isso. A liderança autoritária, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, ela se torna após a queda. Aí é uma liderança com a influência do pecado. A mulher que não querendo mais se submeter e ser ajudadora, mas querendo liderar, é uma influência do pecado. Aí é uma distorção dos papéis. Agora, antes da queda, o homem tinha o papel de liderar, prover e proteger. O homem tinha que liderar porque a ele foi dado esse papel. O homem tinha a provisão porque ele tinha que cuidar do jardim e tinha que proteger o jardim, a sua casa. Por que que quando Eva
sendo assediada pela serpente primeiro, por que que o erro é dos dois? Porque Adão não está protegendo, não está cuidando. Ou seja, não está cumprindo o papel que deveria ter cumprido. Por que que há um erro de duas as partes e não apenas de uma? Porque o homem não cumpre o seu papel. Então, antes da queda, o homem tem o papel da liderança, da provisão e da proteção. E a mulher, antes da queda, tem o papel do auxílio, do apoio, e a gente vai vendo à luz da antiga aliança da administração do lar. Isso aqui antes da queda, irmãos. Então, olha só, a mulher não foi criada para competir com o homem, mas para ajudá-lo a cumprir o seu chamado. A palavra auxiliadora no hebraico, a palavra ezer, ela é usada em vários textos, por exemplo, e ela é usada para dizer, nos Salmos, por exemplo, como Deus ajuda o seu povo. É a mesma palavra que é usada quando vem falando aqui de apoio por parte da mulher. Agora, a mulher, ela não tem um papel passivo no casamento. Esse apoio, esse auxílio, ele é ativo. Por exemplo, você vê Sara tendo um apoio passivo na vida de Abraão? Não, ela tem um apoio ativo. Você vê, por exemplo, Rebeca tendo um apoio passivo em relação a Isaac? Não, ela tem um apoio ativo. Como se dá o casamento de Isaac e Rebeca, irmãos? Não vou abrir para vocês falarem, para não ter que se mover aqui com o microfone. Mas como se dá o casamento de Rebeca e Isaac? Como é que Abraão faz? Abraão pega lá um funcionário e manda ele levar Isaac lá na terra de origem dele. Não é isso? Aí chega lá, Isaac vê Rebeca lá tirando água, não é isso? E se apaixona. E aí chega dentro da casa dela e faz a proposta. E aí os pais, em vez de obrigar, eles deixam que Rebeca decida. O que Rebeca faz? Que essa mensagem, qual é a mensagem que é transmitida para nós no comportamento de Rebeca, enquanto mulher? É um comportamento, irmão, de submissão primeiramente a Deus, e entendimento de que uma vez submissa a Deus, ela estaria submissa ao seu marido, e confiaria nele ao ponto de sair de casa, da casa dos seus pais, e viver a vida com ele, ainda que isso não estivesse sendo obrigada a ela. Então é uma mulher que participa, por exemplo, na vida de um homem, mas participa de forma ativa e não passiva. O que a gente vê lá em Abigail, em relação à sua casa, em relação ao seu marido? Um apoio ativo ou passivo? Ativo. Ela impede, por exemplo, que a sua família, que a sua casa seja destruída, porque ela age ali como ajudadora e evita um massacre. Débora e Baraque, embora Débora não fosse casada com Baraque, eu coloquei no estudo aí, só deixando claro para você não pensar que Débora era a esposa de Baraque. Não era. Mas eu estou falando de uma mulher, Débora era casada com Lapidote, não Baraque, mas que tem uma participação ativa na vida de um contexto onde tem vários homens. Ana, como é que Ana age em relação à sua casa, à sua família? Então a gente vai vendo que isso existia antes da queda e não era um comportamento passivo. Então, irmãos, a gente vai fazendo uma construção aqui, tá? Para a gente chegar onde a gente quer chegar. Por isso que em alguns momentos eu vou reforçando isso daqui. Então o casamento, ele é um projeto criado por Deus, com fundamentos básicos, com propósitos estabelecidos e com papéis definidos para o homem e para a mulher antes da queda. Aí, irmãos, vem a queda. E aí vem essa transição do Antigo Testamento para o Novo. E aí a gente vê muitas distorções disso. Muitas distorções.
Aí a gente vê o que acontece hoje, e não apenas hoje, uma influência cultural agindo em relação ao casamento. A influência, por exemplo, aqui da cultura judaica. Vou ler com você Gênesis 3,16. Diz assim, olha: e a mulher disse, multiplicarei grandemente, isso aqui Deus dizendo à mulher, tá? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Aqui já é uma palavra de Deus posterior à queda, e ele dizendo em relação à mulher. E por que essa expressão aqui, irmãos? Ou o que ela quer dizer? O seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Isso aqui, irmão, já traz para nós a ideia de que após a queda, a mulher teria uma inclinação a disputar a liderança com o marido. Então, após a queda, começam a haver distorções. Por exemplo, o domínio opressor do homem, que faz parte pós-queda e até nos dias de hoje, ele é uma atitude de distorção do papel original de Deus. Deus nunca criou o homem para ter um domínio opressor em relação à mulher. A autoridade dada por Deus ao homem nunca foi opressora, embora esse papel exista antes da queda. Ela é opressora como consequência do pecado. A mulher não aceitar a submissão que é dada a ela enquanto papel, isso é por conta da natureza pecaminosa. E tudo que vem em relação a distorcer os papéis que Deus criou, é por conta da influência do pecado. Aí, mas o que acontece? A poligamia. A gente vai ver lá que Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha várias mulheres. Lá em Gênesis 4 já aparece Lameque sendo o primeiro caso de poligamia na Bíblia. Jacó teve mais de uma esposa. Teve, mas isso nunca foi criado por Deus. Porque, repito, a criação e a instituição do casamento, ela não é baseada na poligamia. Então isso é o quê? Isso é distorção e consequência e influência da queda e da natureza pecaminosa. Por que que a mulher na cultura judaica, irmãos, é tratado de forma inferior? Não é porque Deus criou desta forma, é porque a natureza pecaminosa e a cultura da época conduziu para isso. Então a mulher nunca foi criada por Deus para ser considerada inferior. Por que que a mulher na cultura judaica ela é tratada praticamente como um objeto? Por que que a gente vai ler lá em Deuteronômio que se um homem casasse, estava na lei isso, e a mulher não agradasse, era só ele escrever uma carta de divórcio, dar para ela, colocar ela do portão para fora e mandar ela embora? Por quê? Porque isso é consequência da natureza pecaminosa e da cultura que influenciou a época. Então Deus nunca fez a mulher inferior, Deus nunca fez a mulher para ser tratada com inferioridade, Deus nunca deu uma liderança para o homem para que essa liderança seja opressora. Deus nunca fez nada disso. Isso nunca foi criação de Deus ou instituição de Deus para o casamento. Agora, isso acontece nessa transição pós-queda e vem até a nova aliança. Então, por exemplo, a mulher não tinha direito legal. Ela podia facilmente ser repudiada pelo marido. Isso está nos textos aí do Antigo Testamento. E aí volta um ponto importante aqui, que volta e meia a gente precisa dizer isso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a Bíblia. E aí eu não estou indo naquela fala de... Tá, antes que alguém já interprete errado, eu não estou indo naquela fala aí de Ed René. Não, eu não estou indo nessa fala não. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente facilmente, já não há problema nenhum dizer isso, a gente usa a Bíblia como arma para matar.
é muito fácil usar a Bíblia como arma para matar. A gente só não pode se esquecer que a gente está numa nova aliança, onde Jesus Cristo trouxe significados plenos sobre vários contextos, e eu preciso, toda vez que eu for ler a Bíblia, eu preciso ler na ótica de Jesus. O problema é nisso. Eu não vou ler na minha ótica, eu não vou ler a ótica da cultura, eu não vou ler a Bíblia na ótica da cultura de hoje, mas eu preciso lê-la na cultura de Jesus. A cosmovisão que eu preciso para ler a Bíblia é a cosmovisão de Jesus. Porque senão a gente vai olhar para o Antigo Testamento e a mulher vai poder ser repudiada pelo marido. E a mulher vai poder ser tratada com inferioridade. Não, mas porque a Bíblia diz. Entende? A mulher vai poder ser dispensada por qualquer motivo. Então, nós temos, pós-queda, uma distorção dos papéis. Por quê? Porque tem uma cultura. E aqui está uma palavra muito forte. Cultura. Cultura. Aqui está uma palavra muito forte. Tanto que a cosmovisão bíblica, ela vai nos ensinar a como lidar com a cultura. É por isso que essa palavra hoje, pós-moderna, é muito importante. Grave isso, cosmovisão. Sobretudo cosmovisão cristã. Existem cursos hoje sobre isso. Se você tiver a oportunidade, faça, são online. Cosmovisão cristã. Porque qual é a proposta da cosmovisão? É me dar a lente para que eu leia as coisas de hoje. Tá? Então, por exemplo, todos nós aqui temos cosmovisões diferentes. Ainda que tenhamos crescido na mesma região, tenhamos idades parecidas, sejamos das mesmas décadas, temos cosmovisões diferentes. Por quê? Porque o lar onde nós crescemos traz cosmovisão para nós. A forma que nossos pais nos criaram trouxeram cosmovisões para nós. O acesso que nós tivemos às escolas por onde passamos, os lugares que viajamos e frequentamos, trouxeram cosmovisões para nós. Os livros que lemos trouxeram cosmovisões para nós. Então todos nós chegamos onde chegamos hoje com cosmovisão diferente. A forma de enxergar o mundo diferente. Eu não enxergo o mundo igual a você, você não enxerga o mundo igual a mim, não enxergamos o mundo igual uns aos outros, não enxergamos. Fato. Somos de culturas diferentes, de famílias diferentes, de costumes diferentes, de práticas diferentes, de gerações diferentes, de acessos diferentes, logo temos cosmovisões totalmente diferentes. Fazemos parte de uma geração que mais mudou nas últimas décadas. Nenhuma geração viveu o que nós estamos vivendo. Tanta mudança e tanto acontecimento em pouco tempo. Logo, temos muitas cosmovisões diferentes umas das outras. E estamos num contexto, por exemplo, de cultura, de cibercultura. A cosmovisão na sociedade sobre morte. A cosmovisão sobre morte. E se você for parar as pessoas na rua e perguntar o seguinte, me diz o que você entende sobre a morte, ela vai te dar a cosmovisão dela. Não, eu entendo que a pessoa morre e reencarna, fica num plano e reencarna tantas vezes. O outro vai dizer, não, eu entendo que eu já posso ter sido um cachorro numa outra época eu ter sido um leão e depois ter encarnado como um ser humano. Isso é o quê? Isso é cosmovisão a respeito da morte. Chega para as pessoas na rua e pergunta a respeito do divórcio. O que você vai ouvir? Cosmovisões diferentes. Então, a gente vive numa época onde tem muita cosmovisão para tudo quanto é lado, e nós temos a nossa. Só que a cosmovisão cristã, ela vai dizer para mim e para você que eu tenho que ter uma lente para ler todas essas cosmovisões. Agora, essa lente, ela precisa ser igual, a despeito de termos cosmovisões diferentes. Se somos cristãos, precisamos ter a mesma lente quando falamos de cosmovisão cristã. Então, se eu estou aqui hoje em Barra Mansa e estou lidando com o que acontece em Barra Mansa,
eu preciso ter uma cosmovisão, uma lente para colocar nos meus olhos e ler isso. Então, o que a cultura em Barra Mansa está dizendo? O que a cultura em Barra Mansa está dizendo é que o marido pode repudiar a mulher. Não, mas quando eu venho aqui para a Bíblia, usando a minha cosmovisão cristã, a Bíblia não me ensina a repudiar a mulher. Então a cultura em Barra Mansa está repudiando a mulher, mas eu não vou repudiar a minha esposa. Por quê? Porque eu estou usando de uma cosmovisão cristã. Então o que a gente mais precisa hoje é de uma cosmovisão cristã. Senão a gente está perdido. Senão a gente está perdido. Não, porque a cultura hoje diz que você pode fazer o casamento a 3. Não, porque a cultura hoje diz que o que importa é a sua felicidade a qualquer custo. Não, porque a cultura hoje diz, então não é o que a cultura diz. Então quando a gente vem aqui, irmãos, na Bíblia, a Bíblia também tem cultura. A cultura do Antigo Testamento é a cultura judaica, que é uma das culturas, por exemplo, mais machistas de toda a história. De toda a história. Por que você vai ver Paulo escrevendo lá que a mulher, quando estivesse na igreja, não poderia falar nada, e se ela tivesse alguma dúvida, quando chegasse em casa, que ela perguntasse ao seu marido? Porque ele está falando isso a partir de uma cultura. Aí a igreja hoje, ela vai ser organizada, aí a pessoa fala, não, aqui a gente não vai deixar a mulher ter fala, porque a Bíblia diz que a mulher não pode ter fala. Então não é por aí, irmãos. Aí a gente chega na nova aliança. E a nova aliança, irmãos, ela é a plenitude daquilo que a antiga aliança apontava. E o autor aos Hebreus vai dizer isso. Tendo Deus já se revelado no passado, através dos pais, dos profetas, nesse tempo, na plenitude dos tempos, Ele se revelou através do Filho, Jesus Cristo, que é a revelação máxima de Deus. Então Jesus na cruz, não entenda mal isso, não é heresia. Jesus na cruz não veio só para nos salvar, né? Só para nos salvar. Não, Jesus não veio só para nos salvar. Jesus veio para mudar o culto. Jesus veio para mudar o casamento. Jesus veio para mudar a relação patrão-empregado. Jesus veio para mudar a cosmovisão. Jesus veio para ensinar uma nova ceia. Jesus veio para um monte de coisa, irmãos. Um monte de coisa. Então a nova aliança, por exemplo, ela não só acaba com o templo físico e diz que o nosso templo é o templo do Espírito Santo. Ela não faz só isso. A nova aliança, ela não só acaba com o sacerdote, porque Jesus foi o sumo sacerdote perfeito. Não, não é só isso. Na nova aliança não é apenas mais a exclusão da prática do sacrifício de cordeiro, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Não, não é só isso. A nova aliança não é só mais a diferença do culto, porque antes eu tinha a obrigatoriedade de ir ao templo, igual a mulher samaritana pergunta, é no alto do monte ou é no templo? Porque eu aprendi que é no monte, vocês judeus ensinam que é no templo, e Jesus está chegando, não é nem um nem outro, está chegando um tempo, uma nova aliança, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque você não depende mais do templo, o véu se rasga. A forma de se relacionar muda. É só isso? Não, o casamento muda. Então o casamento na nova aliança, ele tem uma régua mais alta. Aí Jesus fala assim, olha, agora, em vez de você liderar, proteger e cuidar, você tem que amar a tua mulher como Cristo amou a igreja. Aí acabou com a gente. Aí acabou com a gente. Porque a régua é muito mais alta, irmãos. E Deus fez que a gente nascesse nesse tempo. Então, homem, é isso. Deus fez você nascer nesse tempo. Você nasceu na nova aliança.
E na nova aliança a régua é essa. E aí ele vai virar para a mulher, no mesmo nível de régua, e vai falar, olha, assim como uma igreja se sujeita à liderança de Cristo, você precisa se sujeitar à liderança do seu marido. Agora, isso é novidade? Não, irmão, isso é uma evolução. Como são as coisas do Antigo para o Novo Testamento? Ah, irmãos, Deus é imutável? Deus é. A aliança não. Ou a aliança é imutável, irmãos? Aí eu não sei nada de Bíblia se a aliança foi imutável. Deus é imutável, a aliança não. Ou é? Claro que não. Você sacrifica cordeiro hoje para adorar a Deus? Você precisa de alguém para entrar no Santo dos Santos para você adorar a Deus? Deus está só dentro lá de um espaço? Não, irmãos. As coisas mudam. Tem gente que tem uma dificuldade muito grande para entender mudança, mas a história da redenção é uma história de mudança, irmãos. As coisas mudaram. E Jesus Cristo morreu na cruz para trazer um novo significado também para o casamento. Agora, um significado muito mais sério. Muito mais sério. Porque a liderança agora do marido na nova aliança é sacrificial. É sacrificial. Ela imita Cristo. Ela imita Cristo. Aí a gente chegou agora onde a gente precisava. Porque eu não vivo na antiga aliança. Eu não estou desmerecendo o que falei até aqui, mas eu vivo na nova aliança. A minha cosmovisão é de Cristo. E Cristo vai me ensinando coisas a respeito do casamento para esse tempo. Efésios 5, de 25 a 28. Maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ou seja, além de amar como Cristo amou a igreja, eu tenho que amar como o meu próprio corpo. Como o meu próprio corpo. A não ser que você esteja com alguma doença emocional, você não fere a si mesmo. A não ser que você esteja com uma doença emocional, com algum distúrbio emocional, você não maltrata a si mesmo. Você não coloca a si mesmo em risco. Você faz o que com você? Ou deveria fazer? Você cuida de si mesmo. Então, irmãos, homens, tá? Jesus vem nos ensinar que a gente precisa colocar a esposa em primeiro lugar. O casamento em primeiro lugar. Jesus vem nos ensinar que a gente precisa ter facilidade para perdoar e ter paciência. Jesus vem nos ensinar que o nosso amor precisa ter prática e não apenas teoria. Porque ele é um amor sacrificial. Então o papel do marido na nova aliança é liderança sacrificial, amor e cuidado. O papel da esposa na nova aliança é respeito, apoio e submissão. A submissão, irmãos, ela é voluntária. A submissão bíblica na nova aliança, ela é voluntária. Ela é primeiramente submissa ao Senhor. E porque é submissa ao Senhor, ela é submissa ao seu marido. Porque ela confia na ordem estabelecida por Deus. E vive isso na sua vida como um ato de obediência a Deus. E a igreja é o modelo. Se Cristo é o modelo para o homem, a igreja é o modelo para a mulher. Agora, não olha para qualquer igreja não, que a igreja hoje está meio perdida também. Mas se Cristo é o modelo para o homem, a igreja é o modelo para a mulher. Agora, sobretudo, já não era na antiga, tá?
no plano original de Deus. Agora, sobretudo na nova aliança, submissão não significa ser inferior ao marido. Submissão não significa que a esposa não pode expressar sua opinião. Submissão não significa aceitar abusos. Isso não é submissão, isso nunca foi, nem na antiga e nem na nova. Aí, irmãos, eu repito, não posso dar margem para tanta coisa, porque a gente não tem tempo. Aí, às vezes, a gente vê até hoje, pessoas querendo tratar crime como submissão. Não, irmãos, crime não se trata à luz da Bíblia. Crime se trata com a justiça. Então, violência, abuso, não, isso não se trata com submissão. Não, isso se trata com a justiça. Porque isso nunca foi. Isso nunca foi. A submissão acompanha o respeito. A mulher que tem entendimento do seu papel, ela é respeitosa na forma de falar com o seu marido. Ela é respeitosa nas suas atitudes em relação ao seu marido. Ela o respeita mesmo nas dificuldades, ainda que em algum momento tenha tido alguma falha na condução, na liderança, ainda assim ela respeita. A mulher que se submete ao marido no seu casamento, ela está vivendo uma expressão de fé. Como eu, como mulher no mundo moderno, posso viver a fé? Você pode viver a fé sobretudo, ou entretanto, sendo submissa ao seu marido. A submissão é uma expressão de fé. Você está colocando o plano de Deus acima de qualquer coisa. Isso é fé. Isso é fé. A submissão não é fraqueza, irmãos. É ao contrário, é uma força espiritual. A submissão não é fraqueza, ela é uma força espiritual. Ela é um ato de obediência ao Senhor. E sobretudo a mulher, ela é chamada para apoiar o marido na sua liderança, fortalecê-lo, incentivá-lo, apoiá-lo, ser sábia, ser ativa na condução, na opinião, nas contribuições que ela possa dar. Então ela aconselha, a mulher de hoje que busca viver à luz da Bíblia, ela aconselha o seu marido com sabedoria. Ela é cooperativa nas decisões. E aí, plenamente, na nova aliança, há um reflexo de Cristo e da igreja. Aí agora plenamente. Se lá na antiga aliança dava sinal da relação de Deus, o povo, agora é de forma plena. Agora é responsabilidade minha e sua. Nós na nossa casa representamos a relação de Cristo e da igreja para o mundo. Então o casal hoje, ele é chamado a dar testemunho. A dar testemunho, da forma que vive. Agora, quando isso não acontece, irmãos, e quando isso não acontece, quais são os riscos e as consequências quando uma família deliberadamente não vive isso? Márcio, pode vir para cá. Quais são os riscos e consequências quando uma família deliberadamente não vive isso? Por exemplo, quando o marido é omisso na sua liderança, o que acontece? Acontece que as esposas ficam sobrecarregadas e emocionalmente exaustas. Acontece que os filhos ficam sem referência de autoridade e disciplina. Acontece que a instabilidade emocional e espiritual na família toma conta. Então é hora agora, irmãos, da gente fazer o mais importante, da gente fazer uma análise da nossa relação. Que ela é perfeita, imperfeita, porque nós somos imperfeitos, que ela vai deixar falhas porque nós somos falhos, mas que a gente precisa a todo momento, com todas as nossas forças, buscar colocá-la dentro do plano de Deus. Então,
marido, quando você é omisso, homem, por que você não pode ser um marido omisso no seu papel? Por que você não pode ser omisso em cuidar? Irmãos, eu nunca vi uma geração tão sem vergonha quanto essa, irmãos, em relação a homem que não cuida. Chega a espantar em alguns momentos. Parece até que a gente não ensina, irmãos. Parece até que a igreja não ensina, vamos dizer assim. Maridos que não cuidam. Maridos que não cuidam. Olha, toda esposa que anda sozinha é uma esposa que não está sendo cuidada. Eu já vivi experiências enquanto pastor de virar para marido não crente e falar: olha, você não precisa ter compromisso com a igreja que eu sou pastor, não. Mas você tem que ter compromisso com a sua esposa. Se você não quer ter compromisso com a igreja que eu pastorei, isso é um problema seu. Agora, compromisso com a sua esposa você deveria ter, porque a sua esposa na igreja parece que é uma mulher solteira. Ela chega sozinha, ela participa de tudo sozinha, ela faz tudo sozinha, ela vai embora sozinha. O marido não traz nem de carro. Agora, eu precisei falar muita coisa, né, seguindo o cronograma, para a gente poder chegar nesse ponto aqui. Eu quero explorar isso aqui mais. Agora, mulher, se posicione. Se posicione. Tem muita mulher muito passiva, irmãos, aceitando tudo e empurrando para si goela abaixo que não deveria aceitar. Olha, vou falar e abrindo o coração aqui para vocês, e não tem dificuldade de dizer isso. Tiveram coisas na minha relação que, se não fosse a Lívia gritar e se posicionar, eu não faria. Então tiveram momentos da minha situação que eu precisei ser tirado da minha zona de conforto. O problema é que tem muita mulher deixando o marido na zona de conforto. Tem muita mulher deixando o marido viver como se fosse solteiro, como se não tivesse a responsabilidade que tem enquanto casado. E aí, mulher, também a culpa é sua, porque você precisa se posicionar. Como também o marido, em algum momento, se precisar, tem que se posicionar. O casamento, irmãos, a gente precisa constantemente tirar um ou outro da zona de conforto. Eu preciso te dizer isso. Um dos piores males que a gente pode fazer para o casamento é deixar o nosso cônjuge na zona de conforto. E não que eu esteja dizendo que eu vou maltratar o meu cônjuge, não. É eu cobrar o que me é de direito. Marido, você precisa cobrar da sua esposa o que lhe é de direito biblicamente e vice-versa. Marido, seu papel é proteger e cuidar. Se você está em casa, você não está em uma ocupação, você não está trabalhando, o seu papel é cuidar da sua esposa, levar onde você pode levar, buscar onde você pode buscar, ser presente, participativo. Foi para isso que Deus te deu essa esposa. Você não pode ser omisso. Você não pode ser omisso. Você precisa ser presente. Então, um lar onde o marido não é presente, onde o marido é omisso, gera mulheres sobrecarregadas. Tem mulher que se olha para ela, está com os cabelos tudo em pé. Não literalmente, né? Mas está vendo que ela está sobrecarregada. Por quê? Porque o cara não cumpre o seu papel. A gente vive a geração de maior ausência, irmão, de todos os tempos. A gente vive a época das mulheres viúvas de homens vivos, de pais órfãos, de filhos órfãos de pais vivos. Por quê? Por conta da omissão. Por conta da omissão.
E repito, a gente está numa época onde a régua é mais alto. O patamar do casamento agora é outro, é a nova aliança. Ele é baseado em Cristo. Então eu tenho um amor sacrificial. Olha, mas a minha linguagem de amor não é serviço. Para um homem isso não existe. Toda a linguagem de amor do homem tem que ser serviço. Porque o amor bíblico é sacrificial. Não é teoria. Não é teoria. O homem você pode adorar, dizer, escrever, mostrar em palavras para sua esposa que você a ama. Mas biblicamente você precisa demonstrar na prática. Na prática. O amor do homem ele é sacrificial. Ou seja, ele me tira da minha zona de conforto. Eu me dou. Porque muitas vezes nós homens priorizamos a nossa casa, a nossa família, o bem-estar da nossa esposa, dos nossos filhos, porque é sacrificial. É sacrificial. E não é um sacrificial que tem que me trazer peso, não, é um sacrificial que eu entendo, me submeto em obediência, isso me traz alegria. Então eu tenho que ser presente, participativo, cuidar. O que acontece, por exemplo, quando o marido é autoritário e rude? O que acontece são esposas desmotivadas, feridas e ressentidas. Relacionamentos são marcados por medo e não por amor. Filhos que crescem inseguros e pior, reproduzem isso no seu casamento. Olha, irmãos, a mulher, eu acabei de dizer aqui, ela precisa respeitar o seu marido, mas não pode ter uma relação onde a mulher tenha medo de falar. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Casamento é esse que a mulher tem medo de falar, que a mulher tem medo de expressar sua opinião, que a mulher não tem voz, não tem direito. Deus não criou o casamento, irmãos, para que haja anulação. Se o casamento está sendo vivido onde uma das partes está se anulando, isso não está sendo, irmãos, a aliança que ele precisa ser. Não existe. Não existe. Essa liderança aqui, irmãos, ela é uma liderança servidora. A gente precisaria, talvez um tempo, fazer um seminário aqui sobre liderança à luz de Jesus. Porque o mundo hoje fala muito sobre liderança. Mas a gente precisa aprender sobre liderança à luz de Jesus. Todos nós. Todos nós. A liderança de Jesus, ela é servidora. A liderança de Jesus, irmãos, é que dispensa o holofote para lavar os pés. A liderança de Jesus é que deixa de vir como Messias no fio da espada para vir enquanto servo sofredor e morrer na cruz e levar sobre si os nossos pecados. A liderança de Jesus é uma liderança que ama, que se sacrifica, que perdoa, que não leva em consideração as ofensas, as falhas. É a liderança que chama Pedro para o ministério após ele ter negado. Então, irmãos, autoritarismo não cabe num casamento cristão. Opressão não cabe num casamento cristão. Violência psicológica não cabe num casamento cristão. Violência física não cabe num casamento cristão. Agora, quais as consequências quando, por exemplo, a esposa rejeita a submissão? Consequências são conflitos constantes e falta de harmonia no lar. Desmotivação do marido, que se sente desrespeitado e rejeitado. Filhos confusos quanto aos papéis dentro da família. Olha, eu tenho um trabalho muito grande quando eu pego, por exemplo, um casal de noivos para fazer um curso de noivos.
E eu tenho sinais de que, por exemplo, naquela família da menina, a mãe que manda. Eu tenho um trabalhão. Porque eu preciso ensinar para uma menina que aprendeu a vida inteira que a mulher que tem a liderança, que na casa dela o marido precisa ter liderança. Aí, irmãos, vocês não têm ideia do trabalho que vocês me dão. Então, quando a esposa, irmãos, ela disputa com o marido, quando a esposa ela tem sede para ocupar um papel que não é dela, ela gera filhos confusos quanto aos papéis dentro de casa. O que acontece, por exemplo, quando a esposa desvaloriza, menospreza a família em nome do sucesso pessoal? Acontece o distanciamento emocional entre marido e esposa. Acontece que crianças e adolescentes crescem sem a presença ativa dos pais. Acontece a erosão dos valores familiares, tornando o lar vulnerável à influência mundana. O problema aqui, irmãos, não é o sucesso, não. O sucesso não é problema para nenhuma família. A esposa trabalhar, irmãos, principalmente no mundo como o de hoje, não é o problema para nenhuma família. O problema é a mulher fazer isso em detrimento disto. O problema é a mulher buscar uma coisa em detrimento da outra. Ela não pode buscar o sucesso abandonando a sua casa. Ela não pode buscar, irmãos, a carreira profissional em detrimento da família. Aí isso gera impacto, por exemplo, na criação dos filhos. Isso gera enfraquecimento espiritual no lar. Isso gera enfraquecimento da igreja. A gente pensa que é a igreja que é a base da família. Nunca foi. Nunca foi. A igreja ela pode ser bênção para a sua família, mas a ordem é ao contrário. A família que é a base da igreja. Por que a gente tem falta de líderes hoje? Porque a família não está formando. A gente pensa que é o contrário. Por que a gente não tem vocacionados hoje para o ministério pastoral? Porque a família não está formando. Por que a gente não tem hoje pessoas respeitáveis, responsáveis, submissas dentro da igreja? Porque a família não está formando. Então a família, quando ela cede às pressões culturais, quando ela se desvia do padrão original de Deus, ela enfraquece a igreja e consequentemente enfraquece a sociedade. Por que a cada ano a taxa de divórcio só aumenta? Por que a ideologia tem crescido absurdamente? Crescido não apenas na sociedade, crescido na igreja. Por que tem igrejas hoje rejeitando o modelo bíblico de família? Geração de crianças sem referências saudáveis de autoridade, respeito e compromisso. Então, irmãos, a gente tem um padrão. A gente tem uma referência. A referência hoje, ela é Cristo e a igreja. Para o marido e para a mulher. Então, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós, maridos, precisamos amar nossa esposa e estar disposto a entregar nossa vida sacrificialmente por ela. E mulheres cristãs deste tempo, você precisa ser submissa a Deus e entender que no plano dele para a família, ele concedeu a liderança ao homem. E você se submete, apoia e participa ativamente na sua casa, dentro do papel que Deus estabeleceu para você. E quando isso é feito de forma voluntária e intencional, isso não cria peso. Porque nunca vai ser peso para uma mulher ser submissa a um homem que busca imitar a Cristo. Nunca vai ser um peso. Se o homem tiver um mínimo de esforço em querer imitar a Cristo, nunca vai ser um peso para uma mulher deste homem ser submisso à sua liderança e ao seu papel dentro de casa.
problema é que muitas vezes nós queremos fazer por conta da nossa natureza pecaminosa e não por conta daquilo que Deus nos ensina. O ministério pode subir. Quero te convidar a se colocar de pé. Tem um louvor que nós cantamos muito para falar da nossa relação enquanto família de fé. E nós também estamos aqui representados enquanto família de fé. Só que além de família de fé, nós estamos aqui representados enquanto família, marido e mulher. E ele fala de uma mudança no coração. Fala que nós recebemos um novo coração, coração regenerado, coração transformado. E ele fala muito que o que é a proposta desse seminário, fala que nós refletiremos a glória do Senhor se nós vivenciarmos, né, aquilo que a Bíblia nos ensina. Então nós como família, nós como casamento, nós somos convidados, irmãos, a refletirmos a glória de Deus. O casal que mesmo em meio às suas imperfeições, ele busca imitar a Cristo, imitar a igreja, eles estarão refletindo a glória de Deus. Eu não sei como você chega aqui hoje enquanto família. Eu não sei como você chega aqui hoje enquanto matrimônio. Mas eu imagino, e não é nenhuma dificuldade imaginar isso, que por conta das nossas imperfeições, talvez hajam diversos pontos a serem ajustados hoje na sua casa, no seu casamento. E o mínimo que nós precisamos num momento como esse, irmãos, é humildade e obediência. Humildade em reconhecer que somos falhos, que muitas vezes queremos viver as coisas do nosso jeito. Em obediência em sabermos que existe um modelo, e esse modelo glorifica a Deus. A família que busca viver aquilo que a Bíblia ensina, ela glorifica a Deus. Então, marido, se esvazie de toda arrogância, se esvazie de todo autoritarismo e busque liderar mais em amor. Mulher, tema a Deus e ajude o seu marido, para que, se ele não é ainda ou não está perto de ser aquilo que Deus deseja, que ele se torne por conta da sua ajuda e da sua colaboração. Pai, nós intercedemos aqui ao Senhor neste momento por cada família aqui representada, por cada matrimônio, Deus, aqui nesta manhã. Que o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, derrame sobre cada família, sobre cada casal, as mais ricas bênçãos do Senhor. Que a tua paz venha inundar nossos lares, nossa vida, nosso coração, e que o temor ao Senhor seja o princípio da sabedoria na nossa casa. Que por temor ao Senhor nós possamos buscar viver aquilo que o Senhor deseja para nós, nos esforçando, Deus, para sermos imitadores daquilo que o Senhor nos ensinou através da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós enquanto família, e que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos guiar e nos ajudar. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém.